Você não sente que somos o povo mais abençoado, especialmente este final de semana, estando aqui, escutando essa palavra sobre a preparação da noiva? Eu realmente sinto que somos tão abençoados, escutando as coisas que os profetas desejam escutar. Estamos vendo as coisas que muitos desejam ver. E estamos aqui, sob este ministério, com um céu claro, onde podemos ver e escutar essas coisas. A preparação da noiva. A noiva é a meta da restauração do Senhor. Há cristãos hoje que percebem que estamos realmente perto do final desta era. Muitos percebem que Cristo está voltando. Mas isso não é tudo. Vocês sabem que isso é tudo. Mas eles não têm ideia do que Cristo, para que Cristo está voltando. Somos um povo muito pequeno entre todos os cristãos na Terra. De número pequeno, um número pequeno que foi iluminado para ver que Cristo não está simplesmente voltando porque acabou o tempo, que o tempo está, que agora deu meia-noite, está na hora de voltar. Ele está voltando por uma razão, por um motivo. Ele está voltando para reivindicar a sua noiva, para o seu casamento. Haverá um casamento. Cristo tem desejado esse casamento. E quem sabe, se há esse desejo no seu coração, e ainda menos se... Quem sabe como se preparar para isso? Por isso eu digo, é uma bênção estarmos aqui este final de semana, simplesmente para escutarmos o que o Espírito diz a nós estes dias. Ele está voltando para a noiva. E estamos aqui aprendendo como nos preparar para isso. Eu creio que não somente estamos conscientes de querer ver a sua volta, mas eu creio que o Senhor ainda está mais ansioso do que nós. Tem sido mais de 6.000 anos, 2.000 anos, desde que Ele falou, eu venho sem demora. Já passou muito tempo, mas para Ele, claro, são só 2 dias. Certamente, o tempo está se encurtando, está chegando mais perto. Eu creio que Ele está mais ansioso do que nós, desejando voltar no tempo determinado segundo o Pai. Mas a fim de fazer isso, a noiva tem de estar preparada. É por isso que, por meio do seu guiar soberano, fomos trazidos a este tema, este final de semana, para aprendermos sobre a preparação da noiva. Eu não creio que isso é algo que simplesmente um outro tópico para uma conferência, para termos um tempo bom para desfrutarmos da palavra. Eu creio que este tema tem um significado dispensacional específico, que a noiva pode se preparar para mudarmos a era, para trazermos de volta o nosso Senhor Jesus. E eu creio que o Senhor tem falado a nós, até mesmo nessas últimas 4 mensagens, para nos mostrar a sua meta e também os passos que precisamos para estarmos preparados. Precisamos estar preparados para sermos edificados. A noiva não são indivíduos separados ou espalhados, é somente uma noiva. Não há muitas noivas. Não há uma noiva aqui na América, outra noiva na Europa, outra noiva na África. Há somente uma noiva. Todos precisamos ser edificados, mesclados
unidos, juntos. E também, essa noiva tem que crescer, tem que ser levada à maturidade. Não podemos permanecer como crianças, como bebês. Cristo não pode se casar com uma menina de 5 anos de idade. Ele quer uma noiva madura, uma noiva que é de idade plena, com uma estatura plena, da medida, da estatura, da plenitude de Cristo. E também essa noiva tem de ser bela, ela tem de ser embelezada, sem mancha nem ruga. Tem de ser santificada pelo lavar da água na palavra, para ser santificada, purificada, a fim de nos tornarmos a sua noiva formosa, para sermos apresentada a Ele gloriosa. E esta noite chegamos a outro aspecto da preparação da noiva. Vocês podem ver aqui o tema, a justiça da noiva. Quando eu primeiro recebi a minha mensagem designada, eu dei um passo para trás, assim. Justiça? O que é isso? Eu não sei. Eu estava confirmando com o irmão Ron. Eu acho que não tivemos... Eu não sei se tivemos uma mensagem profunda sobre justiça. Já faz muito tempo. Talvez há muito tempo, mas não de uma maneira internacional. E então, para minha percepção, eu não creio que muitos santos sabem ou entendem o que é a justiça. O que é justiça? E especialmente, chegando à questão da preparação da noiva. Estamos mais familiarizados com a questão do amor, da graça, a questão do desfrute e da vida, e agora estamos vendo que precisamos ser edificados. Esses são todos aspectos importantes, mas talvez vocês nunca tenham escutado uma mensagem sobre a justiça da noiva. No entanto, se você ler os versículos chaves dessa conferência, em Apocalipse 19, versículos 7 a 9, ali nos é dito explicitamente, claramente, a noiva, a esposa, já se preparou. Então o quê? Então foi-lhe dado o quê? Foi-lhe dado vestir de linho fino, resplandecente e puro. E o linho fino são os atos de justiça dos santos. Está aí. Esses 2 versículos explicitamente nos dizem como estar prontos. É ter o linho fino como a veste nupcial. E este linho fino, essa veste nupcial, refere-se aos atos de justiça dos santos. Não só justiça, mas aos atos de justiça dos santos. Muito específico. Então, como podemos falar da preparação da noiva sem tocar nesta questão de justiça? Então, sou muito grato que temos uma mensagem aqui nesta conferência para tocar nessa questão da justiça, e especialmente nos atos de justiça. Espero que muitos dos jovens entre nós escutem com muita atenção, com intenção. Não estejam distraídos por muitas coisas, porque há muitas verdades envolvidas aqui e também muitas experiências envolvidas nessa questão. Sabemos que a justiça é um dos atributos de Deus. Atributos se referem ao que Deus é.
E entre os muitos atributos de Deus, há 4 atributos principais que nós nos referimos a eles muitas vezes. Primeiro, Deus é amor, o que se refere à essência interior de Deus. A essência de Deus é amor. E então, segundo, Deus é luz, correto? Deus disse, eu sou luz. Isso se refere ao brilhar, resplandecer, a expressão de Deus. E número 3, Deus é santo, ou santidade. Isso se refere à disposição de Deus, à sua índole. Ele é santo. E por fim, o 4º item, Deus é justo, ou justiça, que se refere ao procedimento de Deus, o seu caminho, sua maneira. Então, esses atributos de Deus nos mostram a essência interior de Deus, a sua expressão, a sua disposição ainda, e o seu procedimento. Na verdade, cada aspecto desses atributos de Deus estão envolvidos com a preparação da noiva. Certamente o amor de Deus está envolvido na preparação da noiva. O seu resplandecer, o seu brilhar, a sua expressão está envolvida aqui. E também a sua santidade, especialmente com relação à mensagem desta manhã. Precisamos ser santificados, sermos santos, feitos santos para a preparação da noiva. E esta noite chegamos à questão da sua justiça, que é um aspecto muito importante dos seus atributos relacionado à preparação da noiva. Eu não sei se vocês notaram essa palavra, justiça. Justiça ou atos de justiça, ela é usada em toda a Bíblia mais de 350 vezes. E a primeira vez que foi usada foi em Gênesis capítulo 6, com Noé. Noé. Após a humanidade criada por Deus ter se tornado tão corrupta, tão caída, cheio de pecado, do mal, Deus até se arrependeu de ter feito o homem. Ele estava prestes a acabar com a raça humana toda. Foi então aí, nessa atmosfera, nessa condição, isso nos mostra em Gênesis 6, que Noé achou graça aos olhos de Deus. Quantas milhares, centenas e milhares de pessoas vivendo na terra, vivendo em pecado e corrupção. Havia um homem, Noé. Não somente ele encontrou graça diante do Senhor, mas eu creio que no versículo 7, ele menciona Noé era um homem justo. Foi a primeira vez, justo. Foi a primeira vez que justiça foi usada. E após isso, temos Abraão, Moisés, Davi. Você lê o livro de Salmos, todos os salmos que Davi escreveu, cheio de menção de justiça. No Antigo Testamento, é claro que após Moisés, desde o tempo que Moisés veio para dispensar a lei, que é um retrato de Deus, descrevendo ao homem o que Deus se parece, quem é Deus. Então havia a lei, a justiça, que era segundo esta lei, segundo este retrato apresentado. E após esse tempo,
Quando Jesus veio, Deus encarnado, veio à Terra, e quando ele estava prestes a levar a cabo o seu ministério, ele foi até João Batista para ser batizado. João não queria batizá-lo, porque ele disse, eu não sou digno de tirar as tuas sandálias, como eu posso te batizar? Um homem Deus precisa ser batizado? Não. Como Deus, ele não precisa ser batizado, ele não precisa ser terminado. Mas sabe o que Jesus disse? A fim de cumprir toda justiça que seja feito. Ele se submeteu a ser batizado por João Batista, a fim de cumprir toda justiça. Então, claro, após a sua morte e ressurreição, os seus apóstolos, os principais, você tem Paulo, João, Pedro, nas epístolas. Em suas epístolas, eles escreveram bem extensivamente com relação à questão da justiça. Você pode ler as epístolas deles. E então, Pedro escreveu na sua segunda epístola, no capítulo 3. Ele menciona que no novo céu e na nova terra, onde a justiça habita. Justiça habitará ali como uma pessoa, não uma coisa. A justiça habitará pela eternidade no novo céu e na nova terra. Essa será uma das características mais elevadas da descrição da atmosfera da eternidade eterna. Justiça. Justiça habitará ali. Então, como podemos ver, essa questão da justiça não é uma questão simples. Está sendo repetida várias vezes na palavra de Deus. E até mesmo o próprio Senhor Jesus se submeteu a isso. Ele seguiu tudo para guardar, manter esta justiça. E aqui estamos, tocando essa questão da preparação da noiva. Justiça é uma questão muito, muito crucial. Como a noiva pode realmente, ela é bela, ela o ama, e até mesmo tem o crescimento de vida, mas, no entanto, ainda carece de justiça. Bem, é claro, precisamos desenvolver isso essa noite para ver o que essa justiça significa. Porque temos dicionários diferentes. Tenho certeza que você pode me dar o seu dicionário, a sua definição de justiça. Mas eu espero que essa noite você revise o seu dicionário, a sua versão, e atualize-se de acordo com a economia de Deus. O que é a visão de Deus com relação à justiça? O entendimento comum de justiça é simplesmente ser correto, justo, fazer coisas de maneira correta, apropriada, ordenada, ser justo, não transgredir. Isso é muito superficial, isso é de acordo com o entendimento do homem. Então, temos aqui os primeiros numerais aqui deste esboço, simplesmente para nos ajudar a entender, termos um entendimento básico do que é a justiça. E então, avançaremos para ver como essa justiça é aplicada a nós, como crentes. E então, no Algarismo Romano 6, veremos o que essa justiça significa para a preparação da noiva. Ok, agora vamos ver o primeiro ponto. A justiça de Deus é o que Deus é.
é o que Deus é em sua ação com respeito à retidão e justiça. Justiça está relacionado ao ser de Deus, o que Deus é em sua ação com respeito à retidão e justiça. Apocalipse 15:3 é ali onde os vencedores estão no mar de vidro, estão cantando o cântico de Moisés e eles dizem: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes e maravilhosas são as tuas obras. As tuas obras são maravilhosas. E os teus caminhos são justos e verdadeiros. Em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, Paulo disse: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se revela a justiça de Deus de fé para a fé. Vocês já perceberam que o Evangelho de Deus é tão poderoso não porque ele declara o amor de Deus, a bondade de Deus, não. Ele é poderoso por causa da justiça de Deus. Essa justiça de Deus obriga a Deus a nos perdoar. Quando um pecador se arrepende, Deus é obrigado a perdoá-lo. O amor de Deus, a graça de Deus, pode mudar. Deus não é obrigado a nos amar, embora Ele nos ame. Mas Ele não é obrigado, não é uma questão legal. O amor de Deus, a bondade de Deus para conosco não é algo legal, mas a sua justiça é legal. Então Paulo pode dizer, o Evangelho é tão poderoso para a salvação porque é para a justiça de Deus, pois nele se revela a justiça de Deus. Deus está amarrado a isso. Se você se arrepender a Ele, você se arrepende dos seus pecados, recebe Jesus Cristo como seu Salvador, Deus é obrigado a salvá-lo. Aleluia! Você pode até dizer a Deus, Deus, você tem de me perdoar, você tem de salvar-me. Eu me arrependi. Eu aceitei Jesus Cristo, seu Filho, como meu Salvador. Se você não me aceitar, você não é justo. Deus ama escutar esse tipo de desafio. Nós pensamos que o Evangelho e a salvação são simplesmente questões do amor de Deus e da graça de Deus. Mas Paulo nos diz claramente, é tão poderoso. Por quê? Por causa da justiça de Deus. Porque a justiça de Deus é revelada nele. Diz a nossa experiência de Cristo, repousa sobre o fundamento da justiça de Deus. Não somente a nossa salvação, mas até mesmo a nossa experiência de Cristo. Me preocupo muito com os jovens, os mais jovens entre nós. A sua experiência de Cristo é como o tempo. Talvez não o tempo aqui, porque aqui é sempre quente, sempre quente. Mas em alguns lugares o tempo muda. E ele muda todo dia. E a sua experiência de desfrute de Cristo é sempre assim, como um ioiô, sobe e desce. Quando você se sente bem, você sente aleluia, aleluia, você louva o Senhor. Mas aí quando você se sente um pouco derrotado, você até duvida da sua salvação. Como que você pode avançar na sua vida cristã como assim? Você vive muito pelos seus sentimentos, pela sua própria condição. Você precisa ver o que é justiça. A salvação de Deus para conosco é totalmente baseada na sua justiça, que é o fundamento do seu trono.
a fim de crescermos na nossa vida cristã, de continuarmos a experienciar o Senhor, você tem de saber conhecer a justiça de Deus. Não é sobre o seu sentimento, não é sobre a sua condição. Você tem de se posicionar no fato de que Deus é justo. Sim, você falha, você peca, você foi derrotado, mas você aplica 1 João 1,7, 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e o quê? Justo. Para nos perdoar, para nos purificar de todo o pecado. Esqueçam-se dos seus sentimentos, das suas condições que sobe e desce. Se posicionem no fato da justiça de Deus. B diz o fundamento é a justiça de Deus, o fundamento inabalável do trono de Deus. Se o trono de Deus é sustentado pela justiça de Deus, se você se arrepende a Ele, você confessa os seus pecados, Ele é obrigado a te perdoar. Se Ele não faz isso, Ele será injusto e a sua injustiça derrubará o seu trono. Se o trono de Deus é sustentado, a sua justiça tem de estar nele, tem de ser sustentada. Se vocês virem isso, irmãos e irmãs, a sua vida cristã terá uma mudança drástica. Eu conheci tantos amados irmãos e irmãs que ainda vivem uma vida de sentimentos. Você avança com o Senhor, dependendo demais de como você se sente, você tem de conhecer a justiça de Deus. Apelar à sua justiça, para que você não seja enganado pelo inimigo o tempo todo. O inimigo, ele nos engana o tempo inteiro por causa da nossa falta de visão. O fundamento inabalável que é a sua justiça, do trono de Deus que é a sua justiça. Algarismo 2, há 4 aspectos da definição de justiça. A justiça é ser correto com as pessoas, coisas e questões diante de Deus. Ok? Sublinhe essas 2 palavras, diante de Deus. Essas 3 palavras. Segundo as suas exigências justas e rigorosas. Este é o primeiro aspecto da definição. Justiça é ser correto com as pessoas, coisas e questões. Irmãos e irmãs, vocês são corretos com todas as pessoas, coisas e questões? Às vezes, quando você fica desapontado, você chuta a cadeira. Você não é correto com a cadeira. A cadeira não te ofendeu, mas você está chateado e você chuta a cadeira. Tantas questões e coisas e pessoas. Não somos corretos. Você pensa que ser justo é simplesmente estar fazendo as coisas corretamente, de maneira justa. Temos de ser justos, corretos com todas as pessoas, coisas e questões diante de Deus. Simplesmente porque você está chateado com alguém, você não ataca as pessoas. Isso não é correto diante de Deus. Viver no corpo de Cristo não é algo simples. Somos confrontados com diferentes tipos de pessoas, diferentes hábitos, disposições. Às vezes, só a maneira com que eles olham, você já fala, eu não gosto dessa pessoa. O jeito que eles falam, o sotaque dele é meio esquisito. Esse aqui parece um pouco, a aparência dele não é muito legal. Amados irmãos, isso não é correto. Carecemos
justiça adequada com as pessoas, com as coisas e com questões diante de Deus. Isso é mais do que fazer coisas de maneira correta ou justa. Correto? Segundo as suas exigências justas e rigorosas. Em Mateus 5:20 temos um versículo, vocês já devem ter lido várias vezes. O Senhor Jesus disse, sobre o reino dos céus, ele diz que, pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Há uma justiça que é considerada, ela sobrepujante. Ela sobrepuja a justiça dos escribas e dos fariseus. Eles têm o tipo de justiça deles. Eles são eticamente, talvez eticamente eles estejam corretos ou religiosamente justos, mas há uma justiça sobrepujante segundo o padrão de Deus. Não simplesmente ser correto eticamente ou adequado ou religiosamente bom. A nossa justiça tem de ser sobrepujante, ela tem que exceder tudo isso. Sermos justos diante de Deus, segundo as suas exigências rigorosas. Justiça é a expressão exterior do Cristo que vive em nós como Espírito. Essa justiça, na verdade, é a expressão de Cristo, que agora vive em nós como Espírito. Antes de você ser salvo, talvez você fosse um cavalheiro. Você era como Nicodemos, muito correto, muito adequado em fazer muitas coisas. Mas então, depois de ter sido salvo, o Senhor, esse Cristo como Espírito vive em você, Ele te toca com relação a muitas questões. A sua atitude para com seus irmãos, seus pais, seus amigos. De repente você se sente... Antes de você ser salvo, você não tinha ideia nenhuma. Você simplesmente vivia na sua vida antiga. Mas agora, depois de ser salvo, esse espírito vivo em você fica te incomodando. Você tem de se arrepender, pedir perdão a essa pessoa, a maneira com que você falou àquela pessoa. Há uma expressão de Cristo sendo vivido, expressado através de você, uma expressão por causa deste que vive em nós, está nos ajustando. Comparado quando não tínhamos Cristo, vivíamos ao máximo de acordo com o padrão ético. Mas agora o Espírito vive em nós, nos ajustando, nos fazendo expressar, ter uma certa expressão. O número 1 diz, isso é justiça. Deixa eu ler o 2 Coríntios 3 antes disso. Como não será maior em glória o ministério do Espírito? Pois se há glória no ministério da condenação, muito mais abundante em glória é o ministério da justiça. Paulo se referiu ao seu ministério como o ministério do Espírito. O ministério que ministra Cristo como Espírito às pessoas, para que as pessoas possam receber vida. E esse ministério do Espírito é considerado como o ministério da justiça, para te tornar justo, correto com Deus. Por meio do ministério do Espírito, a vida é ministrada a nós, nos fazendo viver uma vida de justiça. E é por isso que este ministério do Espírito também é considerado como o ministério da justiça, nos tornando justos com Deus, para com Deus. Número 1 diz, isso é justiça como a imagem de Deus. Número 2, o ministério da justiça é um ministério da imagem do Senhor. Aqui em Efésios capítulo 4,
Colossenses 3, o novo homem, quando Cristo estava na cruz, ele criou um novo homem, que é a igreja. E diz o quê? O novo homem foi criado segundo Deus. Em o quê? Em quê? Justiça, santidade da realidade. O novo homem, a igreja, foi criado nesta atmosfera, nesta condição da justiça e santidade da realidade. Novamente, vocês têm esses dois atributos de Deus mencionados. Ao criar o novo homem, e então em Colossenses 3:10, Paulo diz: devemos nos revestir do novo homem, que está sendo renovado para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem segundo os seus atributos, que é a sua imagem, o que Deus é. Então, a sua justiça, a sua santidade, estes são os seus atributos que são considerados a imagem de Deus. Então, o ministério da justiça, na verdade, é o ministério da imagem de Deus, para produzir a expressão de Deus no homem. Ponto C. A terceira definição, justiça, é uma questão do reino de Deus. Então, em Salmos 89, fala que a justiça e direito são o fundamento do seu trono. A justiça está relacionada ao reino de Deus. A justiça está relacionada ao governo e administração e domínio de Deus. Não é muito difícil entender isso, correto? Essa justiça, ela está relacionada ao reino de Deus. Veremos no final. Porque a noiva tem de ter justiça. Porque este casamento, essas bodas, introduzirão o reino de Deus. Então, tem de haver justiça, mesmo com a noiva, com a preparação da noiva. Até a preparação da noiva está relacionada ao reino de Deus. D, a justiça é uma questão de sermos justos com Deus em nosso ser. Isso, eu diria que é mais profundo. Em 2 Coríntios 5:21, que é um dos versículos mais profundos do Novo Testamento, diz o quê? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Não dá, você não consegue entender isso. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Uau! Ele não disse para nos tornarmos justos quando primeiro cremos em Cristo, Deus nos justificou. E ao anunciar, você é justo, agora você foi justificado, você é justo, agora, ao Ele trabalhar em nós, continuamente, não somente a nossa posição está correta para com Deus, o nosso ser, essa justiça que é Cristo, o próprio Cristo, está sendo trabalhada no nosso ser para nos tornar a justiça de Deus nele. Às vezes, lendo um versículo desse, você não consegue se conter. Você fica, uau! Essa é a salvação de Deus ao máximo. Ele está se tornando você e eu a sua justiça. Sabemos que Cristo é a justiça de Deus. Isso é fácil, mas agora Deus está tornando você, Daniel, Pedro, vocês são a justiça de Deus. Vocês podem se gabar ao inimigo e dizer, Satanás, eu não sou somente justificado. Eu não simplesmente tenho um posicionamento justo perante Deus. Eu estou me tornando a justiça de Deus. Olhe para nós. Deus diz, olha para a minha justiça. Eu não tenho as palavras para expressar
para vocês, mas vocês podem ver essa questão. Isso significa o quê? A justiça está sendo trabalhada no ser, nos santos. Os fariseus, para os quais o Senhor falava quando ele estava na terra, eles eram justos da sua própria maneira. Eles tentavam ser justos de acordo com a lei, fazendo tudo perfeitamente, corretamente. Mas o ser dele, eles estavam errados. O próprio Deus que deu a lei, ele estava diante deles e eles o rejeitaram. Eles se seguraram, eles se apegaram à lei. Eu estou correto, eu sou perfeito. Assim como Saulo de Tarsus. Ele não tinha nenhuma mancha. Segundo a lei, ele é perfeito. Mas interiormente o seu ser, ele era errado. É por isso que em Isaías, e foi citado pelo Senhor no Novo Testamento, ele disse: este povo, eles se atraem, eles falam de mim com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Eles me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O ser deles, eles são errados. Enquanto os fariseus se consideravam as pessoas mais justas, o povo mais justo segundo a lei, segundo a tradição dos seus pais, mas o coração deles estava afastado de Deus, longe de Deus. Eles eram justos ao máximo. Santos, Deus quer trabalhar essa justiça no nosso ser, em nós, para nos tornarmos a justiça de Deus. O Senhor pode se gabar e dizer: as pessoas eram todos rebeldes antes, pecaminosos, foram corrompidos por você, Satanás, mas agora não só foram justificados, se arrependeram, eles têm Cristo, a justiça. Agora eu dei o posicionamento adequado, agora eles permitem que eu trabalhe a minha justiça neles e agora eles estão se tornando a minha justiça. Aleluia. Vamos continuar aos outros subpontos. Ser justo com Deus em nosso ser é ter um ser interior transparente e cristalino. Um ser interior que está na mente e vontade de Deus. Isso é uma questão de sermos a justiça de Deus em Cristo. Ok. Eu espero que essas 4 definições os ajudem a entender um pouco mais. Agora, Algarismo Romano 3. Justiça está relacionada aos atos exteriores, maneiras, ações e atividades de Deus. Como eu disse, a justiça de Deus refere-se aos seus procedimentos. Deus, as maneiras de Deus, ao procedimento de Deus. É justiça. Tudo que Deus faz é justo. Tudo que Deus é em sua retidão e justiça constitui a sua justiça. Ok, agora chegamos ao Algarismo Romano 4. Para ver como essa justiça pode ser aplicada a nós. Como ela se relaciona a nós. Deus é justo no sangue de Jesus, seu Filho. Éramos todos pecadores. Carecíamos da glória de Deus. Como disse Paulo em Romanos, não há nenhum justo, nenhum. Todos carecemos da glória de Deus. Deus nos ama. Deus ama o mundo. Mas só porque Ele nos ama, Ele pode nos libertar como pecadores. Estávamos sob o juízo de Deus. Merecíamos morrer. Isso é de acordo com as justas exigências de Deus. Se você pecar, você merece morrer. Mas Deus nos ama, que também é um dos seus atributos. Mas simplesmente porque Ele nos ama, Ele não pode simplesmente nos deixar livre. Ele vai violar a sua justiça. Eu agradeço o Senhor, que segundo o seu desígnio
sábio e pelo seu amor, ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para vir para ser um homem que não tem pecado, que não conhecia o pecado, mas ele foi feito pecado por nós. E quando ele estava ali no final da sua jornada terrena, pendurado na cruz, o soldado veio e furou o seu lado. E dali saiu sangue e água. O sangue que fluiu foi o preço que ele pagou por todos os pecadores de toda a terra, de todo o mundo. O justo morreu pelo injusto. O justo morreu pelos injustos. Todas as exigências justas de Deus foram satisfeitas. Agora Deus foi satisfeito. Agora Ele pode nos libertar. Agora a sua justiça foi manifestada ao aceitar o sangue de Jesus, seu Filho. Quando você olha para esse sangue, você pode dizer a Deus: Deus, o seu Filho Cristo derramou o seu sangue por mim. Você não pode reivindicar a Ele e a mim ao mesmo tempo. Esse sangue já respondeu às suas exigências. Agora você tem que me liberar. E louvado seja o Senhor, somos libertos. Fomos salvos pela justiça de Deus, aplicada pelo sangue de Jesus, seu Filho. Conhecemos esses 2 versículos. Não quero ler novamente. Ele é justo para nos perdoar quando confessamos os nossos pecados. Diz, Deus é fiel em sua palavra e justo no sangue de Jesus, seu Filho. Ele é fiel. Tudo que ele falou, ele é fiel para cumprir. Mas ele também é justo no sangue de Jesus. A sua palavra é a palavra da verdade do seu evangelho, que nos diz que ele perdoará os nossos pecados por causa de Cristo. O sangue de Cristo cumpriu suas exigências justas para que ele perdoe os nossos pecados. Perdoar-nos é liberar-nos da ofensa dos nossos pecados, enquanto purificar-nos é lavar-nos da mancha da nossa injustiça. Você foi purificado? Foi purificado? Você foi perdoado? Porque você ainda está passando tempo aí nos seus pensamentos de quanto você é derrotado. Deus já te perdoou. Deus já perdoou e esqueceu. Liberte-se de tudo que te prende. O sangue de Jesus nos libertou de toda condenação, de todo juízo. Temos de crer no sangue de Jesus. Louvado seja o Senhor pelo sangue de Jesus. Foi na cruz a justiça de Deus e o amor de Deus, eles se uniram. Foi na cruz que o meu Salvador morreu e derramou o seu sangue. E a justiça de Deus e o amor de Deus foi manifestado. Algarismo 5. Justiça está relacionada ao reino de Deus. Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A vida da igreja é o reino de Deus. E o reino de Deus é justiça. Após termos sido salvos, perdoados, purificados pelo sangue de Jesus, segundo a justiça de Deus, agora Deus nos coloca na igreja. Somos membros da igreja, como o corpo de Cristo. E a igreja, você percebe, amados irmãos e irmãs, não é simplesmente um lugar feliz. É um jardim verde, gostamos de cantar isso, um jardim com as árvores crescendo, desfrutamos, temos um tempo muito agradável. Sim, esse é um aspecto. Mas a Bíblia nos diz claramente, a igreja é o reino de Deus. E o reino de Deus é uma questão de justiça.
O trono de Deus está estabelecido sobre a justiça como fundamento. Onde a justiça de Deus está, ali também está o seu reino. Há muitos anos, durante o tempo do irmão Ni, ele estava ministrando sobre as igrejas locais para expor as falhas das denominações. E tinham muitos cristãos ali. Eles deixaram a dominação para virem se reunir nas igrejas locais. E alguns disseram ao irmão Ni, estou tão feliz que eu não estou sobre os regulamentos e as leis das denominações. Estamos aqui agora nas igrejas locais, somos livres. E o irmão Ni disse a eles, vocês vêm para a vida da igreja? Sim, vocês deixaram os regulamentos e leis e exigências, mas na vida da igreja, as restrições aqui são mais elevadas. As exigências são mais estritas, muito mais do que das denominações. Nas denominações, elas governam sobre você, regulam pelas leis exteriores e regulamentos. Mas quando você vem à vida da igreja genuína, você vem ao reino de Deus. Isso não é um lugar para estarmos livres, para fazermos o que quisermos. Liberdade para falarmos o que quisermos. Este é o reino de Deus. Aqui é onde justiça reina. Na vida da igreja, temos de ser justos com relação às pessoas. Não podemos falar da maneira com que falamos com as pessoas no mundo. Essas são as exigências, justas exigências de Deus. A maneira com que você se conduz, você está no reino de Deus. É por meio da sua justiça que você é salvo. Você participou da sua salvação e agora você está na sua igreja, o corpo de Cristo, que é o reino de Deus. Onde o seu trono está. Onde há justiça. É onde a justiça reina. Que tipo de igreja é essa se não houver a justiça de Deus manifestada? Onde está o trono de Deus? O trono de Deus será colocado de lado. No Antigo Testamento, justiça várias vezes é sinônimo de reino. Onde a justiça, tudo é encabeçado de maneira adequada. Isso é o reino. Justiça resulta primeiro na imagem de Deus e depois estabelece o reino de Deus. Eu realmente amo essa expressão. A justiça resulta primeiro na imagem de Deus, vimos isso, por meio do ministério do Espírito, que é o ministério da justiça, para produzir uma imagem, a expressão de Deus. E essa justiça, ela estabelece o reino de Deus. Número 1, em Romanos 8, temos justiça e a imagem de Deus. No capítulo 8, versículo 10, nós devemos estar familiarizados com isso, mas diz que se Cristo está em vós, se porém Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Você entende este versículo? Eu não. Na verdade, por muitos anos eu não entendi. Justiça? Meu espírito é vida por causa da justiça? O que justiça tem a ver com o meu espírito ser vida? Agora, espero, pelo que falamos até agora, que vocês tenham visto. É por meio da justiça que este ministério da justiça, Jesus o justo, cumprindo todas as justas exigências de Deus. Então, por meio disso, podemos ser libertos da condenação. Nosso espírito agora é regenerado, se torna vida por causa da justiça. Por causa da justiça. Produzindo uma imagem, a imagem de Deus. Então, em Romanos 14, temos a justiça e o reino de Deus. O reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça. Então, temos aqui de Romanos 8 e 14, vemos o relacionamento entre justiça
e a imagem de Deus e também o seu reino. Tanto a imagem e o reino estão baseados na justiça. Isso não soa bem para você? Não lhes é familiar? O que Gênesis 1:26 nos diz? Deus criou o homem à sua própria imagem, segundo a sua semelhança. E Deus deu ao homem domínio para governar. O propósito eterno de Deus foi revelado ali para mostrar que o desejo de Deus é ter a imagem para a sua expressão e o seu domínio para representá-lo, para que ele tenha um reino para subjugar o seu inimigo Satanás. E aqui, por meio da justiça, o propósito eterno de Deus está sendo cumprido. Sua imagem e o seu domínio, seu reino, somente pode ser produzido por meio da justiça. Ponto G. Dizer que a justiça habitará no novo céu e na nova terra significa que tudo estará em ordem, encabeçado e regulado. Tudo será governado, controlado e estará sob o governo adequado, porque o trono de Deus, o reino, a administração divina estará ali. O resultado será paz e alegria. Este será o cumprimento de Efésios 1:10, onde diz que, para a economia da plenitude dos tempos, encabeçar todas as coisas em Cristo, tanto as do céu como as da terra, nele. Este é o versículo mais elevado no Novo Testamento, mostrando-nos o cumprimento do propósito eterno de Deus. Na plenitude, na economia da plenitude dos tempos, tudo será encabeçado em Cristo. Tudo estará em ordem adequada. Se você ler em Isaías, no reino milenar, vocês verão a paz entre os animais. A cobra e o menino poderão brincar juntos, não terá medo, não haverá inimizade. Tudo estará em paz. Terá paz e alegria. Isso é levado a cabo por meio da justiça. Justiça habitará no novo céu e na nova terra. Agora, chegamos a uma seção muito importante, o algarismo romano 6. Em Apocalipse 19, 7 e 8, vemos a justiça da noiva. O que é essa justiça agora? Como ela pode ser aplicada à preparação da noiva? Há dois aspectos de Cristo ser justiça para os crentes. O primeiro ser a justiça dos crentes para eles serem justificados diante de Deus objetivamente no momento do seu arrependimento para Deus e ao crerem em Cristo. Segundo Romanos capítulo 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente. Somos justificados gratuitamente, não fizemos nada. É gratuito. Somos justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que está em Cristo Jesus, a quem Deus propôs como propiciatório mediante a fé no seu sangue, para manifestar a sua justiça. Então, no versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que é da fé de Jesus. Então, essa é a justiça objetiva, que se refere a Cristo como a vestimenta nos cobrindo, como a veste nos cobrindo. Cristo, lembre-se, em 1 Coríntios 1:30, que diz o quê? Cristo Jesus se tornou sabedoria da parte de Deus. Se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Cristo é a nossa justiça. A nossa justiça não é o nosso comportamento, nossa conduta. Justiça é uma pessoa. É o próprio Jesus Cristo. Cristo é a nossa justiça. Vamos declarar isso juntos? Que tal? Cristo é a minha justiça.
Cristo é a minha justiça. Isto nos dá uma posição perante Deus. Isso é semelhante à melhor veste preparada pelo Pai ao filho pródigo, em Lucas 15. Ele estava nu, o pai, ao recebê-lo, o cobriu com a melhor veste. Isso o qualificou a ter uma posição adequada na casa de Deus, na casa do seu pai. Isso também é significado pelo ato exterior no tabernáculo, onde todos os sacrifícios, a oferta pelo pecado, o holocausto, eles eram apresentados a Deus. Isso é Cristo para ser a nossa justiça objetiva, permitindo-nos entrar, ter um lugar na casa de Deus. E isso então estava ao redor de todo o tabernáculo. E haviam o quê? Cortinas de linho fino. Linho branco, declarando justiça. Não por causa do que você fez, mas por causa do que Cristo é, do que Ele fez por nós. Por causa dos seus atos de justiça. Agora nós temos uma justiça objetiva colocada sobre nós. Podemos ter uma justiça, um posicionamento justo perante Deus, objetivamente, quando nos arrependemos e cremos em Cristo. Então, número 2. O segundo aspecto é ser a justiça dos crentes expressada por eles, como a manifestação de Deus, que é a justiça em Cristo, dadas aos crentes, para eles serem justificados por Deus subjetivamente. Na verdade, não consideramos isso como duas justiças diferentes. Essa justiça, na verdade, refere-se ao próprio Cristo. Ele é a justiça, mas quando ele é aplicado a nós, objetivamente, baseado no que ele fez por nós, ao que ele cumpriu por nós, ele é a nossa veste, ele nos cobre. Essa é a nossa justiça objetiva. Mas quando este Cristo é recebido por nós, experienciado por nós, constituído em nós, agora, e até mesmo ainda mais, ele é vivido, expressado por nós, essa é a justiça subjetiva. É o mesmo Cristo. Quando Cristo está simplesmente baseado no que ele fez por nós, nós recebemos, aceitamos. Fomos vestidos com as vestes de justiça. Isso é subjetivo, mas após sermos regenerados, recebermos essa justiça em nós, agora ele é o Espírito, ele então é o Espírito que dá vida em ressurreição, ele vive em nós. Esse justo, agora é o Espírito que dá vida, ele vive em nós. Ele cresce em nós. Ele nos transforma. Ele está sendo expressado por meio de nós. Esta expressão, esse viver por meio de nós, torna-se a nossa justiça subjetiva. Espero que isso esteja claro. A justiça objetiva é para a justiça subjetiva. O seu posicionamento objetivo como uma pessoa justa não deve parar aí. O desejo de Deus é que você avance. Agora você tem um posicionamento justo perante Deus. Você tem de continuar a receber e experienciá-lo subjetivamente para permitir que Ele ajuste, o toque em tantas áreas, para tornar o seu ser justo, para você então o expressá-lo como a sua justiça subjetiva. A justiça objetiva é para a justiça subjetiva. E a nossa experiência da justiça subjetiva é baseada na justiça objetiva. Então, esse segundo aspecto, de ser a justiça dos crentes, vivido por meio deles como a manifestação de Deus, que é a justiça em Cristo dada aos crentes
para eles serem justificados por Deus subjetivamente. Em Romanos capítulo 4, versículo 25, o qual foi entregue por causa das nossas ofensas e ressuscitou para nossa justificação. Ele ressuscitou para nossa justificação. Em 1 Pedro 2, 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Temos de viver para a justiça. Agora, a justiça não é simplesmente uma questão de posição. Não só uma questão de uma veste, de permitir que eu tenha uma posição. Agora, a justiça está relacionada ao nosso viver. Vivemos para a justiça. Eu os encorajo a ler Romanos, o estudo da vida de Romanos. Eu acho que é a mensagem 7 e 8. Onde o irmão Lee fala de maneira maravilhosa, ele nos mostra as duas justificações. A justificação objetiva, que está relacionada à nossa justiça objetiva, que é ter o posicionamento. Isso está em Romanos capítulo 3, eu já li mais cedo. Nós somos justificados livremente. No capítulo 4, temos o exemplo de Abraão. Todos sabemos que Abraão era considerado por Deus justo. Ele creu em Deus e Deus o contou como justo. E essa justiça não tem nada a ver com o pecado. Essa justiça foi simplesmente para Abraão crer em Deus, o Deus que chamou à existência as coisas que não existiam. O Deus que levantou dos mortos. Isso se refere à experiência de Abraão de oferecer Isaque. Primeiro, Abraão recebeu Isaque do nada e ele teve algo. Mas após receber Isaque, ele teve uma experiência a oferecer esse Isaque de volta para Deus, de acordo com a ordem de Deus, mandamento de Deus. Mas Deus não o matou. Na verdade, isso foi uma figura de algo ressurreto, voltando de volta para Abraão. E então Deus o considerou como sua justiça. Essa é a justificação subjetiva, para experienciarmos a justiça subjetiva. E essa justiça subjetiva produz Isaque para ser a semente, a bênção para todas as nações. A luz aí é tremenda. É por meio da justificação subjetiva que a justiça subjetiva ela produz o corpo de Cristo, o reino de Deus. É tudo produzido aí. Eu não quero falar muito mais do que isso. Talvez o melhor seja ir aos livros. Está tudo nos livros. Vão ao ministério, irmãos. Eles realmente ajudam. Realmente ajuda. Esse segundo aspecto é tremendo. É Cristo sendo expressado de nós, por meio de nós, para se tornar a manifestação de Deus. Então, como eu disse, todos fomos justificados objetivamente. Temos um posicionamento adequado perante Deus. Por causa do sangue de Jesus, temos a ousadia de reivindicar o nosso lugar. Mas e com relação à nossa justiça subjetiva, onde estamos nós? O quanto permitimos que esse Espírito que habita interiormente, esse Cristo que habita interiormente, ter um caminho livre em nós e nos tocar em tantas coisas, o nosso relacionamento uns com os outros, nosso relacionamento familiar, esposa e marido, na vida da igreja, entre irmãos, entre irmãs. Muitas vezes começamos a discutir e a razoar. Eu estou correto, você está errado, você insiste. Enquanto você está aí, você talvez esteja definitivamente correto. Mas enquanto você está ali insistindo na sua justiça, esse Cristo justo em você te diz, fica quieto, cala a boca.
fica quieto. Não diga, não fala mais nada. Então, exteriormente, você pode estar derrotado, porque você pode estar aparentemente errado. Talvez a sua decisão foi errada, mas ao se submeter à operação do Cristo que habita interiormente, do Cristo que habita em você, você é justo. Você experiencia a justiça subjetiva. No nosso viver diário, experienciamos isso o tempo todo. Deus está buscando. Acho que o problema da nossa justiça objetiva é de ter o nosso posicionamento perante Deus já foi resolvido para sempre. Temos essa segurança, já está resolvido. No entanto, a experiência da justiça subjetiva ainda está ocorrendo todos os dias. Todos os dias. Talvez até mesmo aqui neste hotel, agora. Estamos desfrutando do Senhor maravilhosamente, mas quando você volta para o seu quarto, você fala sobre isso, fala sobre aquilo, aí tem todas essas discussões, quem está correto, quem está errado. Estes são os momentos que você começa a experienciar Cristo, a justiça subjetiva de Cristo. Ele te justificará subjetivamente, como ele fez com Abraão. Este foi um exemplo maravilhoso visto em Romanos 4. Que ele está fazendo o seu ser justo. Não somente o que você faz ou diz. Melhor eu continuar um pouco mais rápido. Número 3. Como nossa justiça objetiva, Cristo é aquele em quem somos justificados por Deus. Número 4. Como nossa justiça subjetiva, Cristo é aquele que habita em nós para viver por nós uma vida que pode ser justificada por Deus e que é sempre aceitável a Deus. Espero que vocês todos estejam claros com relação a esses dois aspectos da justiça, objetiva e subjetiva. Ponto B, que é muito importante. Cristo expressado no viver dos santos, como sua justiça subjetiva, torna-se a sua veste nupcial. Agora falamos da verdadeira preparação da noiva. Temos de preparar a nossa veste nupcial. Essa veste nupcial é de linho fino, que se refere aos atos de justiça dos santos. Não somente a justiça, mas aos atos de justiça dos santos. Número 1. A justiça que recebemos para a nossa salvação é objetiva e nos capacita a satisfazer a exigência do Deus justo. Amém? Enquanto os atos de justiça dos santos vencedores são subjetivos e os capacitam a satisfazer a exigência do Cristo vencedor. 1 Coríntios 1:30, eu já mencionei antes. Cristo se tornou justiça, santificação e redenção para nós. Essa é a justiça objetiva. Mas em Filipenses capítulo 3, versículo 9, Paulo diz: e ser achado nele, não tendo minha própria justiça, que procede da lei, mas a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Essa justiça aqui, agora, que Paulo buscava ter, era uma justiça subjetiva. Antes, ele queria ser justo segundo a lei. Uma justiça. Ele queria ser correto, adequado, mas após encontrar-se com Cristo, havia um outro nível de justiça. Cristo é a justiça. A justiça é essa pessoa maravilhosa de Cristo, que está sendo revelada a Ele, vivendo nele, sendo formada nele. Ele buscava, desejava ter essa justiça, que era pela fé em Cristo. Na verdade, na tradução literal, deve ser mediante a fé de Cristo.
A fé, na verdade, não era de Paulo, era de Cristo. Então, a fé é de Cristo. A fé, na verdade, é o próprio Cristo sendo transfundido em nós. E então, ela é uma reação da nossa fé. Então, isso significa que essa fé, a sua fé, a fé dele, sendo transfundida em nós, para se tornar a nossa fé nele, produzindo uma união orgânica com ele. Essa é a justiça que Paulo desejava ter, estar nessa união com ele, de toda maneira possível. Não só para fazer as coisas corretas, falar as coisas corretas, mas todo o seu ser, pela fé em Cristo, a fé de Cristo, nessa união orgânica, para ser um com ele, em seu ser interior. Ponto número 2, a veste nupcial em Mateus 22, de 11 a 12, significa o Cristo que expressamos e que é expressado por nós em nosso viver diário, como nossa justiça sobrepujante. Na parábola de Mateus 22, com relação às bodas do casamento, e então alguém viu ali que ele viu alguém sentado ali sem as vestes nupciais. E ele perguntou, como você pode estar aqui sem a veste nupcial? Ele estava sendo expulso para as trevas exteriores. Isso não é perdição, isso é simplesmente uma disciplina. Aquela veste nupcial corresponde à veste nupcial de Apocalipse 19, de linho fino. Você pode ser chamado. Aquela pessoa não era um incrédulo, porque ele foi chamado para participar da festa das bodas. Ele é um crente. Mas só porque ele é um crente, ele tem a justiça subjetiva. Não. Ele foi expulso, porque ele carecia da veste adequada. Há esses dois aspectos da justiça, objetiva e subjetiva. Em Salmos 45, também nos é mostrado duas vestes com esta rainha. No versículo 13 e 14, diz: toda formosura é a filha do rei, no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro, em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Esses dois versículos nos mostram dois tipos de vestes. O primeiro é recamada de ouro, permitindo que essa rainha tenha um lugar na morada real. Mas há uma segunda veste, permitindo que ela apareça perante o rei. Essa segunda veste, ela é bordada. É uma veste bordada, com um trabalho de agulha, assim, bem fino, um trabalho bem fino com agulha. Tem uma nota de rodapé que o irmão Lee escreveu. Sobre a palavra bordada, ele nos diz que é uma segunda camada da veste, significando que a igreja será levada ao rei, revestida com os atos de justiça dos santos, para satisfazer as exigências de Cristo para o seu casamento. A rainha neste salmo tem duas vestes. A primeira veste são de ouro, de Ofir, que foi bordado, que corresponde a Cristo como a nossa justiça objetiva, que é para a nossa justificação. A segunda veste, a veste bordada, corresponde a Cristo bordado em nós, por meio da obra transformadora do Espírito e expressado por meio de nós, como nossos atos de justiça subjetivos para a nossa vitória. A primeira veste é colocada sobre nós para nos posicionarmos
perante Deus. E a segunda veste, ela é bordada no nosso caráter, é bordada no nosso ser, para nos posicionarmos perante o Rei. Então, a primeira veste, a veste em Apocalipse 19, refere-se à segunda veste, a veste bordada. Isso está relacionado ao nosso viver. Precisamos não somente ter Cristo nos cobrindo, temos o nosso posicionamento, mas termos Cristo vivendo em nós e expressado por meio de nós. Com relação a vivermos Cristo, amados irmãos e irmãs, os cristãos têm 3 esferas nas quais podem viver, onde eles vivem. Eles vivem na esfera ética, simplesmente para fazer coisas eticamente corretas, adequadas, ou podem estar na esfera religiosa, como Saulo de Tarso. Você lê a Bíblia, você ora, você vai às reuniões. Você é um cristão muito bom, muito adequado, próprio. Mas há uma outra esfera, a esfera espiritual, a esfera divina e mística, onde experienciamos esse Cristo que vive em nós. Não estamos ali para nos exibir, mas todos os dias experienciamos esse Cristo que vive. Experiência esse Cristo que vive nele, brilha nele, os ajusta. O irmão Lee, em um dos seus livros do ministério, acho que se chama Viver Cristo, ele aponta 2 experiências práticas para nos ajudar. Espero que, especialmente os mais jovens, não pensem que viver Cristo é algo muito profundo, muito elevado, muito profundo, que é só para os mais velhos, para os maduros. Não, todos nós temos de viver Cristo. Ele disse, número 1, precisamos praticar todos os dias. Não importa o que encontrarmos, decisões, sua reação, antes de reagir e decidir, simplesmente pergunte, Senhor, isso sou eu ou você? Eu estou falando ou você está falando? Sou eu que prefiro isso, decidindo, ou é você? Muitas vezes não é muito fácil discernir o que é de Cristo, porque muitas vezes isso é misterioso, mas podemos discernir muito facilmente algo do ego. Essa semente é a minha preferência, isso é o que eu quero falar, isso é o que eu quero fazer. Ao checarmos com o Senhor, logo reconhecemos que é algo do ego, e então podemos negar isso. Imediatamente mais de Cristo está sendo constituído em você. Isso é um passo muito simples no nosso viver de Cristo. Em todas as questões, em todas as coisas que falamos e fazemos, precisamos checar, conferir, Senhor, isso sou eu ou é você? E segundo, viver Cristo, para vivermos Cristo, precisamos ser diariamente alimentados, nutridos com Cristo. Precisamos praticar continuamente, até nas nossas legalidades diárias, nossas práticas diárias, invocar o Senhor, ler e orar a sua palavra, ter comunhão com o Senhor. Essas coisas têm de continuar. Quanto mais somos alimentados e nutridos com Cristo, espontaneamente o comemos, viveremos por causa dele. Somente dessa maneira, quando expressamos esse Cristo, ele então se torna a nossa justiça subjetiva, para se tornar esta veste nupcial. Chegamos ao último ponto. Ponto C. Não, ponto... A noiva do Senhor, sua esposa, já se preparou e foi-lhe dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19:8 associa claramente vestes com justiça. As palavras atos de justiça no versículo 8 estão no plural e podem ser traduzidas por justiças. Os atos de justiça não referem-se a Cristo como nossa justiça, a quem recebemos para a nossa salvação. O linho fino indica nossa vida vencedora, nosso viver vencedor. O linho fino é o Cristo que expressamos em nosso viver.
Agora, o último ponto. Bem-aventurados os santos vencedores que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A ceia das bodas do Cordeiro. Aqui são as bodas em Mateus 22:2. Ser chamado à ceia das bodas de Cristo é ser bem-aventurado. Santos, somos todos bem-aventurados. Somos bem-aventurados de sermos chamados às bodas. Mas esperamos ter as vestes adequadas. Os crentes vencedores que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro também serão a noiva do Cordeiro. Ao vermos como vocês verão em Apocalipse, a própria esposa do Cordeiro será co-rei, reinando no reino de Cristo. Você pode pensar, o que a noiva vai fazer? A noiva governa, a noiva reina. Mais uma vez, é por isso que a justiça é tão importante. Então, por fim, deixa-me concluir com isso. Essa questão da justiça, eu espero que te impressione essa noite. Quão crucial essa questão é. E eu espero que pelo iluminar do Espírito, tenhamos recebido um pouco mais de revelação para apreciar, experienciarmos esta justiça. Nesses dois níveis, objetivo e subjetivo. Tal justiça, por fim, você percebe que essa justiça subjetiva será o verdadeiro edificar. Quando você tem essa justiça subjetiva, Cristo vivido expressado por você, você não tem problema de ser edificado, conectado com nenhum santo, nenhum irmão ou irmã na igreja, em nenhum lugar. Se queremos ser edificados, você precisa ser encaixado de maneira adequada. Se você ler 1 Coríntios capítulo 12, não há superioridade, não há inferioridade. Você não sente que você é mais elevado e você é inferior. Com essa justiça subjetiva, você é justo com todos os membros. Você é um membro edificável. E também com essa justiça subjetiva, você será levado à maturidade, ao crescimento pleno. Filipenses 3:9, eu li, Deus desejava ter justiça que era de Deus, procedente de Deus, por meio da fé. Então, depois, uns versículos adiante, o que ele disse? Ele disse, isso está em Filipenses 3:15. Todos, pois, que somos maduros, pensemos dessa maneira. E se em algo pensais de outra maneira, também isso Deus vos revelará. Ao buscarmos essa justiça, buscarmos este Cristo todos os dias, esquecendo as coisas que estão no passado e buscando as que estão adiante de nós, buscando essa justiça subjetiva, Cristo expressado por meio do nosso ser. Paulo considera isso como algo maduro, que pensemos dessa maneira. Isso te levará à maturidade. Também, eu acabei de descobrir esse versículo no esboço desta manhã. Em Isaías, capítulo 60, versículo 21. Todos os do seu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovo por mim plantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. A verdadeira maneira de embelezar a noiva, de embelezar a Cristo, é por meio da nossa justiça. Você vê como a justiça pode realmente ser a nossa preparação para a noiva. Eu espero que o tempo não seja muito longo, onde poderemos dizer ao Senhor, Senhor, a noiva se preparou. Talvez tenha um montante
substancial de santos vencedores, experimentando essa justiça subjetiva. Mas agora, a noiva está agora pronta. Vem, Senhor Jesus. Vamos orar com o seu vizinho por 30 segundos.